renda. Sim, nesse programa de hoje a gente vai falar de dinheiro, de fundos, de recursos, de verba, capital, grana, din-din, bofunfa, trocado, tutu. Repare que a maneira que você chama o dinheiro diz muito sobre você. Você chama de fundos, é porque você tem. Você chama de capital, porque você é contra quem tem. Você chama de verba, é porque você está pedindo. Você chama de trocado, é porque você não quer dar. Você chama de cascalho, é porque você já tomou a segunda dose da vacina. Parabéns. Você chama de tutu, você não somente tomou as 2 doses, como talvez esteja querendo tomar a terceira. E é por você que estão mantendo a Rádio MEC. Obrigado. A gente fala pouco de dinheiro aqui, tem vários motivos. O primeiro é que nós somos humanas, né? Eu não sou formado em números, sou formado em letras, ou seja, não sou bom de conta. Eu até seria bom de conta se a gente vivesse na Roma Antiga. Né? Seria Xi vezes Vix, aí sobe o X, desce o V, dá Xi vira Vix. Pronto, já fiz rapidinho aqui. Dá Xi, pode testar em casa, dá Xi vira Vix. Mas mais do que saber fazer conta, ou não, a verdade é que a gente, de humanas, não gosta muito de falar de dinheiro, sobretudo de somas exorbitantes que a gente nunca vai ver na vida. Então, a gente acaba se dobrando a quem gosta de falar disso. O problema é que tudo que a gente acredita e sonha para uma sociedade melhor esbarra em restrições orçamentárias, que é uma palavra chique para falta de grana mesmo. Então a gente fica tendo ideias mirabolantes para o Brasil, uma escola integral, licença paternidade de 6 meses, a direita fica posando de madura. Fica igual meus pais, quando eu era pequeno, falando, na volta a gente compra, tá? Quando eu pedi um boneco do Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, não tinha dinheiro. Eu falei, a gente não tem dinheiro, filho, isso é caríssimo. O negócio era de ouro, literalmente quase, aquele Cavaleiro de Ouro. O negócio era realmente muito caro. Eu lembro de pensar, gente, mas vocês têm cheque. Escreve. Qualquer coisa no cheque vale. Eles, não é assim, Gregório, porque o cheque, depois a gente tem que pagar o dinheiro que a gente põe no cheque, você tem que pagar pro banco. Aí o banco, eles podem pagar um cartão, eu dizia. Mas e o cartão? Como é que ele vai pagar o cartão, Gregório? Paga um cheque! Então, eles me olhando e pensando, eita, esse daí, ele vai para letras. O governo, ele fica fazendo a mesma coisa, tá, com a gente. A mesma coisa que um pai que fala assim, a gente tá sem dinheiro, não dá, desculpa, não vai rolar. Quando a gente fala os nossos sonhos de país. Faz 5 anos que a gente só ouve que o país está quebrado. Quando a gente está na nossa casa e a entrada de recursos não está boa ou o volume de gastos está muito alto, o que a gente faz? Segura, nega o tênis para o filho, não vai no restaurante, toma uma sopinha no domingo à noite, cancela a pizza. É assim. O governo tem que ser rigorosamente bom. Nossa, me irrita muito o Onyx fingindo que essa é a situação pela qual ele passa. Ele fala, quando a gente está sem dinheiro, o que a gente faz? A gente segura. Não. Onyx, no seu caso, você embolsa 100 mil reais em caixa 2, aí depois faz um acordo, pede desculpas e tatua um versículo. E aí fica tudo bem. Se todo pai de família pudesse fazer isso, estava resolvido o problema. Esse vídeo aí do Onyx foi em 2020, quando ele era ministro da Casa Civil, carro que na época ainda estava nas mãos de um civil, e não de qualquer civil, do Onyx, que é veterinário. E deve ter sido escolhido do cargo porque sabe manejar o gado. Ele não é o único a dizer que o país está quebrado. Bolsonaro, aliás, prometeu que ia reduzir o imposto de renda, isentando mais gente com renda baixa, mas não cumpriu. Ele explicou por quê, com o típico mimimi. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O senhor passou por nada. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Né? Teve sim. Não querem. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. Então, Bolsonaro queria cobrar menos imposto, mas o vírus potencializado pela mídia, o vírus não deixou. Sim, foi a mídia quem potencializou o vírus. Né? Porque, claro, o repórter que ele faz, tem mania de morder a caneta. Aí morde a caneta, empresta a caneta, pronto. Nessa já nasce uma variante. Quem mais repete que o Brasil está quebrado, claro, é o Paulo Guedes. Ele já mandou avisar, inclusive, que esse ano não tem dinheiro para fazer o censo, também não tem dinheiro para fazer o Enem. Além de não parar de cortar a verba da educação. Sim, a maior universidade do Brasil, que é a FRJ, chegou a ameaçar fechar em julho se não voltar a receber recursos. O corte do orçamento atingiu em cheio a maior universidade do país. O orçamento de 2021, ele é cerca de metade do orçamento de 2012. Ampliamos o número de estudantes, ampliamos o número de laboratórios, atividades de pesquisa. E o orçamento caiu a metade. E metade da metade está dependendo da aprovação do parlamento. Portanto, a universidade tem 1/4 do orçamento, se nós compararmos com 2012. Eu sei que não está sobrando dinheiro, mas está sobrando em 12.
carioca põe um monte de U onde não tem, né? Não me identifico. Levei 12 morangos pro colégio. Sim. Segundo o Onyx Lorenzoni, essa é o FRJ, que é a maior universidade do Brasil que a gente viu, é a pizza que você tem que cortar. Você tem que trocar por sopa. E a sopa que ele quer que a gente tome, eu imagino que seja o quê? A Unip? Astácio? Mas não foi essa educação, não. Até da saúde o Guedes cortou. Sim, em plena pandemia. Na hora de explicar por que, o ministro falou um negócio que soou como uma ameaça ao próprio chefe. Que estão aconselhando a pular cerca, a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. Ele tem sempre uma cara de cachorro triste, né? Ele tem uma sobrancelha caída. Parece que sempre se encontrou um cocô na almofada, chamou ele. Guedes, que é isso aqui, Guedes? Aí ele vem humilhado de antemão. Ele está sempre humilhado de antemão. Na CPI, a ala governista repete o mesmo discurso da falta de dinheiro. Senadores governistas estão muito preocupados em como os governadores gastaram o dinheiro recebido do governo, né? Mas não parecem tão preocupados com a razão pela qual a vacinação está tão atrasada no Brasil, matando gente que não precisava morrer. Bolsonaro disse diversas vezes que não ia comprar vacina pelo preço que o caboclo quer. Será a primeira pessoa que chamou a Pfizer de caboclo. Imagina um intérprete traduzindo para o executivo da Pfizer, he doesn't want to pay the price of caboclo? Yeah, how do you say caboclo? Caboclo wants. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse no seu depoimento, do jeito dele, que não comprou mais vacina, por quê? Porque estava caro. Coloco um dado interessante. A Pfizer trouxe $10 a dose. E nós estávamos negociando a $3,75. Era 3 vezes mais caro. O senhor referiu o preço da Covax, da Pfizer, e reclamou dos preços. O senhor acha que o preço era um detalhe tão importante diante da iminência de imunizar a população brasileira? Olha, quem responde aos órgãos de controle não pode achar que o preço é irrelevante. Ele tem que ser justo e tem que ser plenamente comprovado. Se o Brasil está quebrado ao ponto de economizar em vacina para uma doença que matou 500 mil de pessoas, então tem que equilibrar a balança urgentemente, certo? Tem que sair do déficit para o superávit. Aí a gente pensa logo, mas como é que ele vai fazer isso? E a resposta é óbvia para todos os analistas de economia, todos os programas da Globo News, por exemplo, todos os editoriais de qualquer jornal, eles dizem a mesma coisa. A principal recomendação para a nova equipe da Esplanada foi cortar gastos. A gente precisa cortar os gastos do governo e também vender ativo para abater a dívida. Igualzinho seria em uma família. E quando o bolso aperta, não tem mágica, tem que cortar a despesa. Aqui, a Luciana e o Alex têm 2 grandes aliados. A caneta e um caderno, para fazer o planejamento. Alex, não é fácil cortar gasto, né? Muito difícil. Houve aqui na nossa família muito entendimento, muito diálogo. E vai ser preciso muito diálogo para o novo governo cortar gastos, um dos principais desafios do país. Meu Deus. Eu imagino a diretora do jornal tendo a ideia, já sei. A repórter pode ir para casa de uma família com dificuldade financeira. Ela senta no meio do casal, compara a situação deles com a do Congresso. Assim, o brasileiro vai entender que ele não tem mais direito a se aposentar. Cara, esse tipo de matéria justifica que o governo tem feito há 7 anos, cortado investimento em educação, segurado dinheiro do Bolsa Família, cancelado o auxílio emergencial, reduzido radicalmente o investimento em ciência, em infraestrutura, em aposentadoria, fechado o hospital. Mas o engraçado é que esses cortes são, claro, seletivos, porque enquanto cortam até o osso na saúde, na educação, tem uns lugares onde o Estado não precisa cortar não, inclusive está gastando mais. Esse ano, por exemplo, o Bolsonaro deu aumento de até 69% para os ministros e de 6% para ele próprio. Enquanto isso, ele sugeriu que a população que precisa de auxílio emergencial, ela vá ao banco pedir um empréstimo. Nós gastamos, em 2020, com o auxílio emergencial, o equivalente a 10 anos de Bolsa Família. E tem gente criticando ainda, falando que quer mais. Como é endividamento para o governo, quem quer mais, é só ir no banco e fazer empréstimo. Parece eu falando com meus pais quando eu tinha 6 anos. Não tem dinheiro? Faz um cheque. O Bolsonaro, ele é uma espécie de Maria Antonieta 2.0. Não tem pão? Come leite condensado. Come a benta de maracujá na copiaga do meu filho. Que não, cara, as pessoas estão sem dinheiro. Enfim, eu sei que você pode estar pensando, né? O dinheiro do aumento que o Bolsonaro deu para os ministros não bastaria para bancar tudo que o Brasil precisa. O auxílio emergencial, por exemplo, custa muito mais caro, sim. Mas acontece que a gente tem esse dinheiro, a gente tem muito mais dinheiro. Ele só está escondido. E nesse programa eu vou mostrar
que não é nem preciso criar imposto nenhum novo para conseguir esse dinheiro. Ele existe, ele está lá já. Basicamente, é só cobrar os impostos e multas que já existem. Porque a gente tem muito dinheiro escondido. Existe um termo que está na Constituição que é gasto tributário. E, por favor, não desliga. Eu também conosco a palavra tributário e imediatamente perco o interesse. Mas calma, tá? Porque é só uma outra maneira de chamar dinheiro, o seu dinheiro. Gasto tributário é basicamente o dinheiro que o governo escolhe não ganhar, permitindo que certas pessoas e empresas não paguem impostos, multas ou dívidas com a União. O gasto tributário ele é um dos segredos mais bem guardados do orçamento público. É basicamente como se tivesse um baú de dinheiro escondido no Brasil e ninguém tivesse contado isso pra gente. E sim, a gente sabe que tem muito dinheiro escondido pelo Brasil nos lugares mais diversos possíveis. Na cueca do senador Chico Rodrigues, por exemplo, na mala do Rocha Loures, no apartamento do Gedel, que aliás foi a maior apreensão de dinheiro já feita pela Polícia Federal, de dinheiro em espécie. Foi 51 milhões de reais em dinheiro. Foi tanto dinheiro que até hoje as pessoas põem de referência para delivery em Salvador, aspas, em frente ao prédio das malas do Gedel. Sim. Mas o Brasil é um grande cuecão, cheio de grana. Tem muita grana sobrando. Mas não só oriunda da corrupção, não. Tem uma montanha de dinheiro que deveria ser nosso e que a gente só precisa cobrar. Para usar aquela metáfora que o Onyx adora, é como se o pai de família estivesse cortando a pizza dos filhos, tirando os filhos da creche, mas estivesse distribuindo bilhões de reais para amigos bilionários. Fala assim, que porra é essa, pai? O Onyx, caralho, que porra é essa? Me dá minha pizza, caralho. Você tá dando bilhões para esses caras aí. Esse dinheiro, ele existe, tá? E a gente consegue resgatar ele todo, ou quase todo. Tem uma parte desse gasto tributário que é justificado, tá? Por exemplo, existem isenções de imposto que servem para garantir emprego, para evitar falência ou para baratear produtos muito necessários, como cadeira de rodas. No início desse ano, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita fez um estudo que separou o gasto tributário justificado do gasto tributário não justificado, ou seja, todas as renúncias e isenções que não servem para nada de muito relevante para o Brasil. E o resultado ele é assustador. Primeiro, eles calcularam que o Brasil vai deixar de arrecadar cerca de 457 bilhões com renúncias fiscais só esse ano. Mas o pior é que só cerca de 141 bilhões são justificados. Os outros mais de 300 bilhões de reais não fazem o menor sentido. É o que os auditores chamam de privilégio tributário. E se você também é de humanas e não entende direito o que significa esse valor, isso daí daria para imunizar o Brasil inteiro 11 vezes de Pfizer, aquela de $10 a dose, sim. Daria 22 doses para cada brasileiro, ou 11 doses para cada braço, que dá quase 12. Viraria um grande open bar de vacina, um rodízio de imunizante. Pior, no governo Bolsonaro o gasto tributário cresceu em relação aos anos anteriores. Sim, isso num contexto de pandemia e morte. Isso só mostra que deixar o Brasil quebrado é, além de burrice, perversão, que, aliás, seria um puta slogan para o governo Bolsonaro. Perversão acima de tudo, burrice acima de todos. Entre os maiores privilégios tributários do Brasil estão os lucros e dividendos, que deveriam ser taxados no imposto de renda, mas não são por causa de uma isenção criada em 95. Só o Brasil e a Estônia têm esse tipo de isenção. Uma cobrança de até 27,5% sobre a distribuição do lucro das empresas poderia gerar quase 60 bilhões de reais ainda em 2021. O Brasil também vai deixar de arrecadar esse ano quase 30 bilhões de reais só de empresas que foram isentas do imposto Simples Nacional por causa da pandemia, mas que lucram mais de 1,2 milhão por ano. Ou seja, poderiam pagar imposto. Sim, são empresas que lucraram mais de 1 milhão e não pagam nem o Simples. E isso não é simples, isso é complicado, no mínimo. E tem mais. A Zona Franca de Manaus, ela trava outros 24 bilhões. Aí você pode pensar, mas a Zona Franca de Manaus é importante, gera milhares de empregos, desenvolve a região do Amazonas. Como é que ele vai abrir mão desse tipo de isenção? Faz sentido, só que muitas delas não cumprem nem a contrapartida básica para não pagar imposto, que é destinar parte dos seus lucros para pesquisas e desenvolvimento na região. Não tem fiscalização ou transparência nessas contrapartidas. E quem diz isso é o TCU, que meu cérebro disléxico e eternamente na quinta série sempre lê teu cu. Sim, TCU parece um rebranding do teu cu feito pela Recholot. É o mesmo conceito. Tucu. Mas a pergunta é, a quem beneficiam os benefícios fiscais? Certamente não ao NCU, que é como eu chamo o nosso cu. Mas calma que tem muito dinheiro voando por aí. Tem, por exemplo, os refis, ou programas de recuperação fiscal. O refis é uma negociação que o governo ele faz com quem deve muito dinheiro, para quem ele costuma dar um descontinho. Esses descontinhos eles podem chegar a 90%, sim, 90%.
O patrão ficou maluco. E por patrão quero dizer o Congresso, e que de maluco não tem nada, porque premia os maus pagadores, que muitas vezes são financiadores de suas campanhas. Ou seja, não é o patrão que ficou maluco, é o Congresso ficou grato. Com os refis, o governo deixa de arrecadar mais quase 22 bilhões, ou 2 doses de Pfizer para cada brasileiro adulto. Já a retirada da contribuição social patronal, que as empresas deveriam pagar sobre a folha de salários, trava mais 9,8 bilhões. Essa isenção, aliás, já estava para expirar no ano passado, mas foi adiada pelo Congresso por mais um ano, depois de um lobby de mais de 17 setores. Ou seja, quem traduziu muito bem a origem do nosso problema foram os pensadores Claudinho e Bochecha, na canção Só Lobby, Só Lobby, Só Lobby, Só Lobby. Ou Ivete também, com o ritmo Lobby, Lobby, Lobby com você. Vocês acham que a Ivete ela é despolitizada? Mas não, tá tudo nas entrelinhas, tem que saber ler. E tem mais, a taxação sobre exportação do agronegócio, que praticamente não existe, vai impedir o Brasil de arrecadar outros 9,2 bilhões em 2021, ou quase uma dose de Pfizer para cada adulto. Para ser justo, o agronegócio paga imposto sim, mas sabe quanto? Sabe quanto rendeu aos cofres públicos a venda de todos os produtos do agronegócio para o exterior em 2019? 16 mil reais. É isso mesmo. Se você somar todo o imposto de exportação do produto mais exportado do Brasil no ano inteiro, não dá o valor de um Uno Mille 2005. A bancada do boi é muito mão de vaca. Você reclama que seu amigo, né, não se posiciona, mas o agronegócio é o verdadeiro isentão. Produtos como adubo e fertilizante, milho em grão, farelo de soja, semente, agrotóxico e ração não pagam nenhum imposto na exportação. E os poucos que pagam, a alíquota é de 0,000003. Sim, tem 6 zeros antes do 3. 0,000003. Isso. Nesse caso, os zeros à esquerda fazem diferença. Isso significa que o Estado arrecada 1 centavo a cada 323 mil reais que o sujeito que exporta soja fatura. E a gente está falando do setor que gasta trilhões de litros de água. Incentiva o desmatamento, emprega muito pouca gente, porque é tudo automatizado. E ainda gasta uma grana com propaganda na Globo dizendo que é pop. Se bem que o agro realmente está parecendo uma celebridade pop. Fresco, mimado e inadimplente. O Brasil também dá isenção de imposto para a fábrica de peças de embarcações e aeronaves, que somam 3,4 bilhões por ano. E também dá uma bela de uma isenção para a Ambev. Sim, graças ao Bolsonaro, a Ambev, sozinha, deixa de pagar 1,5 bilhão por ano. Segundo o relatório dos auditores, sem acrescentar um único imposto novo, dá para encontrar um tesouro de quase 300 bilhões de reais, o suficiente para financiar toda a saúde e toda a educação pública do Brasil. Enfim, então por que a gente não começa a cobrar esse dinheiro? Porque o governo simplesmente não quer. O governo é o agiota mais fofo do mundo. O governo vê um bilionário e fala, deixa, ele tá precisando de dinheiro isso aí, relaxa, não, fica com você, tá precisando mais que eu, relaxa, para. A palavra imposto é que dá essa impressão errada, talvez tivesse que mudar no Brasil. Não dá para chamar imposto, é que chamar sugeridos, sabe? É um toque o imposto no Brasil, uma dica. Fica a dica. Agora, não é só imposto que o Brasil está deixando de coletar. Sim, tem outra grande fonte de dinheiro que a gente simplesmente ignora, são as multas, especialmente contra o meio ambiente. Só de multa que o Ibama aplicou desde o início do governo Bolsonaro e que não foram pagas, são cerca de 3 bilhões por ano. Aliás, só 5% das multas que o Ibama aplica costumam ser pagas. Se a gente fizer essas contas, levando em consideração os últimos 25 anos, apenas 1% das multas foram pagas. Agora experimenta você não pagar multa por Detran. Acho que o único jeito de te punirem desmatando é se você desmatar num trator sem usar o cinto de segurança. E o contrário, talvez. Tá? Se te pegarem numa infração gravíssima, aí talvez bebendo e quando dirige, é só dizer assim, calma, eu estava só desmatando. Tá? Tem que dirigir um trator. Se estiver bêbado, dirige um trator. Que aí o pessoal vai falar assim, não, relaxa, é só desmatamento mesmo. E pior, cada vez menos multas são aplicadas. E pior ainda, cada vez menos crimes são considerados passíveis de serem multados. Graças à boiada que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, passa desde que assumiu a pasta, o julgamento dos autos de infração despencou em 2020. Está aí um crime que compensa, que os caras não só não são punidos, como podem ficar com a grana que ganharam cometendo crime. Em 2016, antes de Bolsonaro e Salles, eram 27.006 multas por ano. Em 2017, com Temer, 21.001. Em 2018, ano da eleição, 23.836. Aí de 2019 para 2020, teve uma queda monstruosa para pouco mais de 5 mil. E não foram os desmatadores que pararam de derrubar a floresta, né? Bolsonaro teve a coragem de dizer
que as multas caíram. Por quê? Porque eles passaram a aconselhar os devedores. A quantidade de multa caiu bastante porque nós preferimos entrar para o lado, primeiro, do aconselhamento, das observações e, em último caso, a questão das multagens. Que bonito ver o Bolsonaro defendendo conciliação com bandido, um criminoso. Eu admiro muito esse pessoal dos direitos humanos, sabe? Poxa, não grila a terra não, amigo. Não vou falar de novo, tá? Ai, grileiro. Gosto de grileiro, levo pra casa. Se bem que eu acho que, sei lá, já de bobear já levou. Outro exemplo gritante é a Samarco, responsável pelo desastre ambiental de Mariana em 2015. A empresa foi notificada 73 vezes pelo IBAMA e recebeu 25 autos de infração do governo até 2019, que juntos somam 350 milhões. Nenhum deles foi pago até o momento. E essa não é nem a única dívida que a Samarco tem com o governo. Na verdade, a empresa está devendo quase 6 bilhões de reais para a gente, o contribuinte. A mesma coisa com a Vale, multada em 250 milhões de reais pelo IBAMA, pela tragédia de Brumadinho, de 2019, né, que matou 270 pessoas, e ela fez um acordo para fazer melhorias nos parques de Minas, e a multa nunca foi paga. Aquele livro de autoajuda, sabe, eu acho que é sobre a Vale, a sutil arte de ligar o foda-se. E o mais bizarro, enquanto isso, a Vale continua pagando dividendos para os seus acionistas, 100% isento de imposto. Um levantamento de todas as multas aplicadas desde que a Lei de Crimes Ambientais foi promulgada mostrou quem são os 25 principais autuados pelo IBAMA, que cometem o crime de desmatar a Amazônia. São grandes empresas estrangeiros, são políticos, são empresas ligadas a um banqueiro, frequentadores de colunas sociais no Sudeste e 3 exploradores de trabalho escravo. No total, suas centenas de autuações chegam a 3,5 bilhões. Corrigido, o valor chegaria a 6,3 bilhões. Vale lembrar que as multas prescrevem depois de 5 anos do fim do processo e que um processo ambiental, em geral, ele leva em média 3 anos de duração. Por isso, ainda existe um volume absurdo de multas que o governo deixa de arrecadar. Só porque os processos não são digitalizados, eles acabam prescrevendo. E sabe quanto dinheiro já foi perdido só porque a gente perde o prazo para cobrar? 20 bilhões de reais. Ou uma dose em cada braço de cada adulto de Pfizer que a gente perde. Por quê? Porque sequelou de cobrar. Era pra gente concluir que num país como esse, em que tem tanta isenção de imposto, tanta multa anistiada, as pessoas iam pelo menos pagar os tributos que elas precisam pagar. Mas não. Porque, claro, você deve saber, o que mais tem por aí é empresário que não paga seus impostos. O Brasil deixa de arrecadar mais de 417 bilhões por ano por causa da sonegação de empresas. O imposto mais sonegado de todos é o imposto de renda, e as que mais sonegam são as indústrias, seguidas pelas empresas do mercado financeiro, mas também tem o comércio, a exemplo das lojas Havana, do Luciano Hang, apoiador do Bolsonaro, que pelo menos até no passado devia mais de 2,5 milhões ao fisco. Nessa lista tem até igrejas, as entidades religiosas que devem à Receita Federal acumulam uma dívida de 460 milhões de reais. Uma delas é a igreja de Silas Malafaia, outro apoiador de Bolsonaro, que junto com a editora do pastor deve 4,6 milhões em impostos, que estão sendo generosamente parcelados sem juros. Já diz a Bíblia, a Silas o que é de Silas, a Silas o que é de César também. A Silas, a porra toda. O setor do agronegócio é um dos campeões de dívidas com a União. Só o setor de grãos deve 23,6 bilhões à União. Uma dessas empresas é a Agropastoril Café no Bule, do apresentador Ratinho, que sozinha devia 76 milhões ao fisco, pelo menos até 2020. Aparentemente, o que une os empresários de Bolsonaro é que as empresas de todos eles têm uma dívida milionária com o Estado. Se juntar só a dívida das empresas do Velho da Van, do Silas Malafaia e do Ratinho, daria 83 milhões de reais, dinheiro suficiente para comprar 1.263 respiradores hospitalares. Tem ainda a bancada dos devedores, sim, tem 275 deputados e ex-deputados cujas empresas devem à Receita. Juntas, suas empresas devem à União 2 bilhões de reais em dívidas abertas, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ou seja, o lobby dos caloteiros é uma espécie de auto-lobby. Por quê? Porque eles negociando essa dívida com o Estado é tipo Chaves comprando churros dele mesmo. Para dar um exemplo, só o senador Cajuru, nesse exato momento, ele está de pau duro. Não tem nada a ver com sonegação. Eu queria te lembrar disso, desse dado. Somando todo esse dinheiro que está por aí, e o governo escolhe não recolher, dá muitas centenas de bilhões de reais, quase 1 trilhão de reais. Na verdade, desses trilhões aí que o Guedes falou que ia encontrar nas privatizações, está aí até agora perdidinho. É o suficiente para dar auxílio emergencial para o Brasil inteiro pelo resto do ano. E ainda sobra um troco para vacinar todo mundo. Mas se tem tanto dinheiro, por que tanta gente repete tanto que não tem dinheiro? A resposta é simples.
Porque o orçamento público está em disputa. É uma disputa ferrenha, que fica cada vez mais ferrenha, né, no momento de crise. Quem tem poder quer ficar com o dinheiro que tem. Vende para você a ideia de que não tem dinheiro, o país está quebrado. E aí nem você, nem eu, ninguém se movimenta para disputá-lo. Veja o caso do auxílio emergencial. O governo teve que arrumar dinheiro para pagar R$600 para que as pessoas não morressem de fome na pandemia, não teve? Isso aconteceu por quê? Porque uma parcela da sociedade se organizou, pressionou e o auxílio saiu. E depois disseram que não dava mais para manter esse valor porque não tinha dinheiro. Quem quisesse mais podia pegar empréstimo no banco. E o tempo todo esqueceram de dizer que o governo gastou com o auxílio em 2020 foi cerca de 220 bilhões de reais, que é quase 100 bilhões a menos do que a gente deixa de arrecadar com privilégio tributário. Por isso que o jogo desse governo é sempre enfraquecer quem organiza o povo. Os sindicatos, as associações de classe, os partidos. O povo desorganizado nunca vai ter o seu naco do orçamento. Quem tem lobby para ficar devendo são as empresas do ratinho, do agronegócio, os bilionários, os latifundiários, os grileiros, o Silas Malafaia e o velho da van. É graças ao lobby que eles continuam devendo e a gente continua pagando. Política é disputa por dinheiro público e a gente precisa aprender a disputar esse dinheiro. Tem muito dinheiro em jogo e esse dinheiro é nosso. A gente costuma se indignar com corrupção e costuma brigar sobre qual é o maior escândalo de corrupção da história, mas não existe nenhuma dúvida sobre qual é o maior escândalo. O maior, com certeza, é o dinheiro que a gente nunca nem chegou a receber, que é o gasto tributário e a sonegação. Parece que esse dinheiro não foi roubado da gente só porque ele nunca foi entregue. Mas ele pertence à população, que precisa dele agora, mais do que nunca. Por isso a gente precisa gritar como a população baiana, quando foi roubada por falsos palhaços, naquela que ficou conhecida como a revolta do Patati. Queremos meu dinheiro. Esse foi o Greg News.